Ô família, etc e tal, está de volta. E eu estava, antes de ir para o comercial, eu estava falando com a Vânia, né? As pessoas que fazem produtos alimentícios em casa, que são os produtos caseiros. Como que será que é controlado essa data de validade? E aí, Vânia, tem um controle? Quem é que faz? É o mesmo órgão? São confiáveis essas datas? Bom, primeiro a gente precisa entender uma coisa. Quem trabalha com produtos caseiros, né, do ponto de vista de fiscalização, como a gente conversou que quem faz essa fiscalização é a vigilância sanitária, então para que a vigilância sanitária faça essa fiscalização, esse produtor, essa pessoa que fabrica, né, o alimento, ele tem que ser ou um microempresário, ou ele tem que ter assim um caráter de os ambulantes que a gente fala, tem que ter um alvará de licença, né? Ser cadastrado direitinho para que o órgão possa tá fazendo a fiscalização. Então, assim, as pessoas que trabalham com, sei lá, com vendas de algum alimento em casa, eu vendo sorvete, ou eu vendo hot dog, eu vendo alguma... Não, mas eu faço bolo de aniversário. Então, na verdade, ela não é, assim, um empresário, ela não é colocada como um produtor, como uma indústria. Então, na verdade, quem está consumindo esse produto, o ideal é realmente conhecer a fonte. Certo. Né? Então, como é que vai ser estabelecido isso? Geralmente, essas pessoas que fazem esses produtos, né, que trabalham assim com venda de alimentos, comercializando, mesmo que seja em casa, ela vai ter que ter esse bom senso de saber que ela vai estar fornecendo um alimento e automaticamente vai estar repercutindo na saúde das pessoas, né? Então, assim, até onde eu sei, a vigilância sanitária, ela oferece um curso de manipuladores de alimentos. Então, até é interessante para quem tem esse tipo de comércio, né? A dona aqui de casa, às vezes, que faz a coxinha, o bolo de aniversário, o pão de mel, a trufinha, né? E comercializa. É interessante estar procurando fazer esse curso de manipulador de alimentos, né? Porque através desse curso, ela vai aprender técnicas de manipulação mesmo, a questão da higiene, essa questão do prazo de validade, como respeitar isso, ela vai ter esse conhecimento, né? Agora, aqueles pequenos vendedores que são os ambulantes, os carrinhos que a gente sabe, para ele conseguir esse alvará essa licença para estar funcionando direitinho, ele precisa automaticamente fazer esse curso. Né? Então, assim, ele não tem o alvará de licença sem ter esse curso de manipulação de alimentos, que é por onde a vigilância sanitária tem como tá controlando, né? Quem vende, quem não vende, e aí posteriormente está fazendo a fiscalização. Tá. Esse curso ele é oferecido pela... como é que você falou? Vigilância sanitária? Eu acredito que seja pela vigilância sanitária. E você sabe dizer se é grátis? Gratuito, gratuito. Então... Inclusive, no site da Anvisa, para quem quiser estar entrando, tem lá uma cartilha, né, que eles dão com as dicas, um manual de bolso que eles chamam, que são as dicas de manipulação de alimentos, prazo de validade, eles esclarecem tudo direitinho. Certo. Então, olha, fica a dica, eu quero esclarecer que eu não tenho nada contra, não é? Quem faz esses alimentos para vender, até para gerar renda, né? Uma renda, né? Ajudar exatamente. Na renda familiar. Eu mesma, muitas vezes, já vendi, né? Já fiz biscoitinhos de chocolate, já fiz pão de mel, já fiz ovos de Páscoa. Então, nada contra. Apenas, assim, para que os consumidores saibam o que eles têm que observar. Exatamente. Não é? E as pessoas também que fornecem, essa dica que você deu é maravilhosa, de buscar conhecimento. Só uma dicasinha, assim, para a pessoa entender como é feita essa questão do prazo de validade, como é feito esse cálculo. Então, eu vou pegar todos os ingredientes que vai no produto que eu estou produzindo e eu tenho que ter em mente que o prazo de validade dele vai ser baseado no ingrediente que vencer primeiro.
Certo. Então, um exemplo, eu vou fazer um bolo, né? Então, eu vou usar a farinha, o leite, o ovo, a margarina. Então, de todos esses produtos, qual é o que tem o prazo de validade menor? Então, é baseado nisso que eu vou... Então, se vamos supor, se o meu leite for o menor prazo de validade, então é baseado naquela data que eu vou validar o meu produto. Olha que a minha filha perguntou isso hoje e eu fiquei sem saber responder, porque realmente, né? Como que vão chegar naquela data, vão determinar, né? Vai ser tal data. Exatamente, pelo menor prazo de validade do meu ingrediente, do composto que vai no meu produto. Muito interessante. Vânia, a gente está falando aí sobre esses riscos que acontecem, esses cuidados também que tem que ter, mas a gente geralmente escuta, quer dizer, geralmente não, deixa eu consertar aqui, graças a Deus não é geralmente, mas quando acontece é uma coisa que deixa a gente muito preocupado. Sobre o botulismo. Sim. Queria que você falasse um pouco sobre isso, o que é, da onde que vem, se é assim que a gente pode colocar, quais são as consequências para o ser humano. Então, o botulismo, ele é uma doença, né, que é transmitida pela infecção de uma bactéria chamada Clostridium botulinum, tá? Essa bactéria, ela produz uma toxina, né? Essa toxina é assim, ela pode ser isolada em laboratório, inclusive ela é utilizada para muitos medicamentos, ela tem a parte, vamos dizer, a parte boa também. Inclusive, o famoso Botox, que a gente chama, me diga. Ele é produzido com a toxina botulínica, que é dessa bactéria, né? Então, assim, o que é o Botox, né? Na verdade, aquela injeçãozinha que vai fazer, que o pessoal usa para estética, né? Para preenchimentos de ruga. Como que ele funciona? Meio que paralisando aquele tecido, né? Para que as rugas não cresçam ou não aconteçam. Só que, na verdade, quando eu como um alimento que está infectado pelo Clostridium botulinum, ele vai agir no meu organismo aí de forma nociva. Então, essa bactéria vai produzir a toxina e a toxina vai estar agindo no meu sistema nervoso central e aí começa um processo bem doloroso, porque aí vai acontecendo paralisias em todo o meu corpo, né? E é uma doença assim bem grave. E, geralmente, quais os alimentos? Geralmente são conservas. Então existe a polêmica do palmito. Ai, olha, depois que eu vi um dos últimos casos que aconteceram aí, que a pessoa chegou a falecer, grave. Muito grave. Exatamente. Como não como palmito até hoje? Aqui na Baixada teve um caso e aí vai surgindo grave, um monte de receitas. De uma pizza que a pessoa consumiu. E assim, não foi nem a pizza propriamente dita, mas foi o palmito que continha na pizza, né, que estava infectado com Clostridium, e aí a pessoa adquiriu o botulismo. E aí vai aparecendo as receitinhas, não, lava, ferve, faz assim, mas assim, o medo, o receio não, então, continua. Só que assim, mas é só no palmito? Não é só no palmito, geralmente são conservas, né, então todas essas conservas, aquelas cebolinhas em conserva, picles, né? Existe o risco de contaminação. É legal a gente deixar isso claro, que a gente não está dizendo aqui que todo palmito, toda conserva está contaminada com Clostridium botulinum. Não é isso. É que, na verdade, como tudo na vida, né? Como todo alimento, há que se ter um cuidado. Então, o que a gente aconselha? Todas as indústrias, as fábricas que produzem essas conservas, com certeza elas têm os procedimentos, porque aí através daí a legislação acaba ficando muito mais rigorosa, então ela é muito mais fiscalizada. Então a gente sabe que quando a gente vai no mercado, tem o meu vidrinho lá, ou de palmito, ou a latinha de milho verde, enfim, né? Ela passou por todo um processo de fabricação para chegar até mim. Mas, como cabe a cada um fazer a sua parte, o interessante, vamos supor, no caso do palmito que a gente está falando. Então eu peguei, trouxe meu vidrinho lá de palmito, antes de eu usar eu posso tirar, fazer a fervura, né, água fervendo. Mas e aquela água que tem dentro, eu jogo fora? Posso jogar fora e ferver novamente.
E aí eu consumo o meu palmito sem culpa, sem problema nenhum. Assim como as outras conservas. Então há de se tomar muito cuidado. Exatamente. E vamos comer palmitos, né? Com todo o cuidado que tem que ter com os outros alimentos. Mas já que falamos sobre isso, e a tal da salmonela? Então, a salmonela, ela é também um tipo de bactéria. Na verdade, sim, quando nós falamos de alimentos e de intoxicação por bactérias, são as famosas DTAs, que a gente chama. São as doenças transmitidas por alimentos. Então, esses alimentos, para transmitir essa doença, ele tem que estar infectado com algum tipo de bactéria. Existem várias, né? Então, a gente tem as mais famosinhas aí, que é a Clostridium botulinum, tem a salmonela. A salmonela, ela é uma bactéria que ela, quando a pessoa se infecta, aí ela adquire a salmonelose, né? Que é a infecção por essa bactéria chamada salmonela. Então, geralmente, ela está presente nas carnes, né? E é por isso que a gente tem que ter tanto cuidado quando a gente prepara a carne, né? Então, assim, sempre a gente ouve falar desde a escola, carnes bem cozidas, bem passadas. Mas tanto faz carne branca quanto vermelha? A branca quanto a vermelha. Geralmente, é muito mais comum em carne branca, mas isso também não livra a carne vermelha, né? Olha, eu já achava que era mais em carne vermelha. Não, então, quando a gente fala em salmonela, geralmente o pessoal fala muito do frango e do ovo. Certo. Também. Mas isso não quer dizer que em outras carnes vermelhas vai estar livre, entendeu? Porque, na verdade, como que é o processo? Esse animal, ele pode estar infectado com a salmonela ainda antes do abate. Às vezes na própria questão ali da produção, ali quando ele está ainda sendo criado, ele pode adquirir essa infecção por salmonela. E aí, como ele fica, a salmonela, ela está presente ali no intestino do animal. Então, ela vai ser infectada através das fezes. Dependendo de como é essa produção, então vamos supor, ele pode infectar também a água ou o solo, e aí vai proliferando para outros animais, né? Então, isso, para o pessoal que é produtor aí de gado ou de animal, ele acaba não conseguindo discernir qual animal que está são ou não e manda para o abate. Certo. E aí ela pode estar infectada. Então, existem outras estratégias além de ferver bem a carne, dentro mesmo ali da cozinha? Existe outro jeito de evitar? Os cuidados aqueles paninhos higiene que máxima, né? Lavar sempre as mãos depois que for ao banheiro, lavar sempre as mãos antes de preparar os alimentos. São cuidados básicos de higiene, que tem que ter. E aí, quando for cozinhar a carne, sempre bem cozida, bem passada, né, na maior temperatura possível, no maior tempo para cozimento, né? Porque ela é inativa na temperatura alta. Eu ouvi dizer que até aqueles paninhos que nós, donas de casa, gostamos de secar, a pia é um contaminante, né? Então tem que estar sempre trocando, sempre lavando, porque ele acaba sendo um contaminante também. Porque às vezes você pega aquilo ali e deixa perto de um talher ou de um copo, ou então pega nele e vai pegar num alimento. Exatamente. Que acha que está ali limpando a pia. O que a gente chama de contaminação cruzada, né? Certo. Você acaba pegando um alimento que está puro e tendo o risco de contaminar. Tá certo. Então, olha só, tá gostando do programa? Ainda tem mais. Eu vou para um intervalo bem rápido e já volto.